Vamos falar agora das ferramentas. Gente, as ferramentas são um elemento fundamental da prosperidade emocional. Você não vai melhorar nada da sua vida se você não usar as ferramentas. É simples. A sua vida só melhora por causa do uso das ferramentas. Desde o início eu falei, prosperidade emocional se trata sobre um conceito que leva a uma prática para você chegar a um fim. E as ferramentas elas vão te ajudar nisso. Beleza? Então vamos lá. Como é que funciona esse desenho aqui? Aqui embaixo está você e os seus problemas. Assim como eu também tenho os meus desafios, né? Então aqui embaixo está você e os seus problemas. Aqui em cima está a sua verdadeira natureza. Lembra lá quando eu comentei o que era a verdadeira natureza? A verdadeira natureza é, digamos que, o caminho fim. Antes tem a sua sabedoria divina. A sabedoria divina é o que a gente está trabalhando. Porque quando você chega nessa sabedoria divina, é o uso da mente sábia, né, do seu cérebro, você começa a alcançar a frequência da verdadeira natureza. Digamos que a natureza divina, a sabedoria divina é algo mais da sua mente, do seu lado direito. E a verdadeira natureza é algo mais de uma frequência energética. Tudo bem? Legal, então aqui embaixo você, aqui em cima esses aspectos. O que está na meiuca disso tudo aí? A escada é o uso das ferramentas. Você só sobe a escada se você usar as ferramentas. E aí, qual é a questão que envolve as ferramentas? A ferramenta é uma coisa que ela pode mudar o seu estado mental em tempo real. Ou seja, se você está triste, você fica feliz. Se você está angustiado, você fica em paz. Ou seja, ela muda o seu estado mental em tempo real. As coisas ruins que você passa, ela tem uma dádiva e uma oportunidade nela. E as ferramentas, elas mudam o seu humor e trazem a esperança para você de que as coisas elas não vão ser assim para sempre. Por quê? Porque você percebe com as ferramentas que você consegue mudar o seu humor. A ferramenta acaba sendo a ponte entre aquilo que você identifica como a causa da sua questão e o controle que você pode ter sobre o sintoma. Ou seja, a ferramenta é, eu identifiquei uma causa, eu estou com um problema. Opa, a ferramenta então é a ponte entre a causa do seu problema e a solução do seu problema. Porque quando você estiver pensando dentro da causa, você vai ter um pensamento racional lógico. O pensamento racional lógico, ele não é o pensamento da sabedoria divina. Então você precisa fazer o quê? Usar a ferramenta, que é o que está aqui na meiuca, que é a ponte. Você alcança um estado de sabedoria e no estado de sabedoria você alcança melhor o estado de solução. Tudo bem? Isso tudo está ligado com a possibilidade. A possibilidade de você se perceber reagindo de forma diferente. Beleza? Ficou claro? Estou apagando aqui porque depois eu vou precisar disso tudo aqui para explicar para você. O que tem, então, para além das ferramentas? Pensa aí, você começou então a utilizar as ferramentas. E as ferramentas, eu vou ensinar para você as ferramentas gradativamente ao longo do tempo, tá? Comecei a usar as ferramentas. O que vai acontecer? Quando você começa a usar a ferramenta, você entra no chamado vórtice positivo. O que é o vórtice? Vórtice é um fluxo que leva você para algum lugar. Quando você usa as ferramentas, você entra no vórtice positivo, numa força positiva que te leva para a sua verdadeira natureza. O uso da ferramenta, ele é um elemento importante porque ele te ajuda a acessar as suas forças superiores. E o que é e o que são as suas forças superiores? Você tentar racionalizar a força superior é uma coisa muito inútil. Por quê? Porque a força superior, ela é algo que você vivencia. A força superior, ela existe num reino, ela existe num local etérico, espiritual, que ele não está sujeito a qualquer modelo científico ou a qualquer tipo de explicação lógica para você. É um mundo interior a qual você precisa entrar. Ele não vai ser compreendido por meio do pensamento que está na sua cabeça. Não adianta. É um mundo interior. E é só isso. E aquilo que é real para você é aquilo que você vivencia. Tem um filósofo que ele tem um nome até difícil, é Kierkegaard. Um nome diferente dele. E ele escreveu um princípio que ilustra muito bem
as forças superiores. Ele dizia assim: a vida tem as suas próprias forças ocultas, que só podemos descobrir vivendo. Percebe? A força superior é uma coisa que você precisa viver. Mas para você viver a força superior, você precisa usar a ferramenta. E aí você usando a ferramenta, você acessa a força superior, que são forças que não vêm de você ainda, e aí sim você começa realmente a viver esse vórtice da positividade, que é onde você começa a melhorar. Tudo bem? Então, ferramenta é isso. E essa força ela precisa ser vivida. E para ela ser vivida, você precisa de esforço. Você vai ter que enfrentar a mesma escolha radical que eu várias vezes enfrento, né? Eu vou exigir provas que eu nunca vou receber, ou eu posso usar as ferramentas mesmo diante das dúvidas. Ou seja, eu sempre busquei provas de que as ferramentas funcionavam, mas eu nunca obtive elas. Então eu precisei usar as ferramentas, mesmo com dúvida de que ela funcionaria, para que eu pudesse vivenciar e sentir o funcionamento delas. Nisso tudo, você vai enfrentar a escolha. No momento do seu estresse, que você está mal, você vai enfrentar a escolha de uso a ferramenta ou não uso a ferramenta? Sim ou não, né? Meu conselho para você é, escolha o sim, use a ferramenta. São coisas que vão demandar de você 2 minutos, porque quando você vai usando gradativamente a ferramenta, você vai acessando suas forças superiores, entrando no vórtice da positividade, e com o tempo, você vai aumentando a força da sua sabedoria divina na sua mente e, consequentemente, acessando mais a sua verdadeira natureza. Para eu poder finalizar o tema ferramenta, o que acontece quando você usa as ferramentas que eu vou te ensinar? Eu estou dando ênfase nisso porque isso é muito importante, gente. Pensa assim, ó, você está aqui. Vamos imaginar que você está com raiva de alguém. Tudo bem? Você está com raiva, sei lá, do seu amigo. Então você está com raiva do seu amigo, tá? Aqui é o estado da raiva. Aqui em cima é o estado da felicidade. Você está feliz com o seu amigo. A ferramenta, a sua raiva é o quê? A sua raiva é o seu lado crítico, que eu vou explicar para você o que é, dizendo para você várias coisas pela qual você tem razão. Só que nesse ponto é o momento que você vai usar uma ferramenta, que eu vou explicar depois, que é a ferramenta do amor ativo. O que o amor ativo vai fazer? O amor ativo vai te provocar um estado de felicidade. Depois, você pode ter raiva de novo. Às vezes nem por esse amigo, mas por outra coisa. Você vai fazer o quê? Você vai usar de novo a ferramenta e vai alcançar um estágio de felicidade. Depois, você vai voltar. É natural, você ainda não está acostumado a não ter raiva. Mas aí, sempre que você tiver raiva, você vai usar aquela ferramenta. Aí você volta, mas você usa de novo. Aí você volta, mas você usa de novo. Vai chegar o momento que a sua mente vai entender que aquilo é um novo hábito, que a raiva já não faz mais sentido. Um novo caminho neural ele foi traçado. Aquele caminho da raiva, ele já não vai ser mais tão utilizado, porque você vai perceber que não faz sentido a energia da raiva. Você vai perceber que faz mais sentido você automaticamente já vivenciar a ferramenta, que nesse caso seria o amor ativo, para você poder experienciar uma força superior que você vai entender quando eu explicar a ferramenta, e vai ter uma aula só sobre a condução da ferramenta. Por quê? Porque aí você vivenciando, você vai acessar outros caminhos. Beleza? Então esse é o poder das ferramentas. Ele faz com que você melhore, depois você volta. Você melhora, depois você volta. Você melhora, depois você volta. Vai chegar uma hora que você vai ficar lá em cima. E assim você vai se manter. Maravilha? Então, vou encerrar essa aula por aqui, porque depois, a nossa próxima aula são 3 ferramentas práticas. Lembra de ferramenta que eu falei? Próxima aula eu vou explicar sobre 3 ferramentas práticas.